Bom dia! Sorria, sorria sempre. Vamos hoje analisar mais um assunto sério, com a permissão de invadir a privacidade de vocês. Apenas uma análise geral sobre as três grandes ondas que a humanidade passou nos últimos 10.000 anos. A primeira grande onda que a humanidade experimentou, segundo vários autores, foi a agricultura. A agricultura foi o pontapé de todo o desenvolvimento econômico e tecnológico que o mundo hoje experimenta. A agricultura, na época, ela surge na Ásia, possivelmente na China ou na Pérsia, no Oriente Médio. Pérsia hoje que se chama Iraque, há 10.000 anos atrás. Uma agricultura rudimentar, de alto consumo, sem nenhuma técnica agrícola, não havendo armazenagem, porque a produção era pequena e também estocar não havia condição. A população era pequena em relação a hoje, era ínfima em relação a hoje. Não havia nenhuma técnica agrícola e o homem deixou de caçar e coletar e passou a ser agricultor. Passou a domesticar o solo, domesticar o vegetal, domesticar o cavalo, o boi. E assim a agricultura foi passando por fases até chegar aos dias de hoje. Depois nós tivemos o que chamamos de a Revolução Verde, que chega justamente com a Revolução Industrial. Alguns autores consideram a Revolução Verde com técnicas agrícolas mais modernas. Anteriormente, o homem dependia das forças da natureza, de chover, se haveria seca ou não. A partir do século XVIII, há o arado de madeira, semeadeira, adubo natural dos animais. Começa uma revolução verde, uma maior produção. Paralelamente a isso, surge a revolução industrial com as suas fases, a segunda onda que o homem experimentou. Primeira fase, uma revolução industrial do aço, à base do carvão, como fonte de energia. Gera uma grande migração do campo para a cidade, começa a urbanização, começa a melhorar as condições de coleta de lixo e de esgoto, a população entra num grande boom demográfico, a população começa a crescer geometricamente, dobrando a cada 25 anos. E hoje, mesmo com a redução da natalidade, em geral no mundo, temos 7 bilhões de pessoas, em média. E não há emprego, alimento, vestuário, sapato para todos. Numa segunda fase da Revolução Industrial, surge a máquina elétrica, a eletricidade, maior produção. Começa a haver uma grande distribuição das revoluções industriais para o mundo. O Brasil tem um capitalismo atrasado, porque a nossa real industrialização começa em 1930, cujo dinheiro veio do ciclo do café, o Ouro Verde, que fundou várias cidades no Brasil em função do café. Depois se tornaram cidades industriais. Na terceira onda da indústria, a indústria da robótica,
o robô que não faz greve, o robô que não reclama de salário, o robô que trabalha de segunda a domingo. Como consequência, surgiu o desemprego pela máquina, e o desemprego é o mal do século XXI. O desemprego, ele afeta milhões e milhões de pessoas no mundo atualmente. Hoje uma máquina agrícola substitui um operário, 15 pessoas fazendo o mesmo serviço. A agricultura também é hoje industrial, moderna, robótica, drones, pesquisa, tecnologia, adubos, agrotóxico que tem um lado negativo que pode afetar a fauna e a flora, tem uma maior produção o ano inteiro, posso produzir arroz o ano inteiro, técnicas agrícolas de fazer a produção do arroz em apenas 6 meses, e não mais em um ano, estocar batata por 3 anos sem estragar, tudo isso dentro da agroindústria. Então, a indústria passando por 3 fases distintas. A terceira onda que a humanidade experimentou foi justamente e é a robótica, e é a tecnologia, e é a computação, os computadores, a informática, os algoritmos. Algoritmos estão em tudo, no celular, nos aplicativos do celular, do computadores modernos, eficientes. A informação é rápida. Mandamos uma mensagem para a Ásia, e em segundos ela chega, é replicada, compartilhada, surgem opiniões. Também ao lado negativo das fake news, que depois, para se desfazer, é um grande problema. Pode afetar e afeta reputações de empresas e humanos. Então a informática veio para chegar no século XXI. Isso causou também, em certa parte, um desemprego muito grande. Então as 3 ondas que o homem experimentou foram a agricultura, a indústria e a informática, nos últimos 10.000 anos atrás. Mas hoje o mundo enfrenta alguns problemas, dentre eles o aquecimento global. Pensava-se que a Terra tinha recursos inesgotáveis, mas ela não tem recursos inesgotáveis. O petróleo acabará em 30, 40 anos, o carvão em 300, o ferro em 300 anos. Claro que hoje há técnicas modernas de reaproveitar, reciclar materiais. Claro que devemos preservar a biodiversidade. Há um aquecimento global, há uma poluição de rios, mares, oceanos, com esgoto plástico. A temperatura já aumentou 1 grau em 200 anos. Cada vez verões mais quentes, cada vez invernos mais gelados, cada vez mais inundações fortes, cada vez mais incêndios florestais, cada vez mais os furacões estão mais violentos pela circulação do ar atmosférico. Então, de maneiras que o aquecimento global tem que ser revisto, e o consumo, produção ou produção e consumo tem que ser revisto. Apesar que a produção gera consumo, gera imposto, gera progresso, gera emprego para as pessoas. Num segundo momento, ainda temos a questão das migrações. No passado, guerras, pestes, fizeram milhões e milhões de pessoas ficarem sem pátria, migrarem. Hoje, há uma migração social muito grande da Ásia e da África, outrora explorada pelos europeus, que estão sofrendo a xenofobia racial
dentro da Europa. E com isso está surgindo novamente o fascismo, o nazismo, fascismo do século XXI, que tem como característica o autoritarismo. Não o fascismo clássico dos anos 20, dos anos 30 da Itália, também era autoritário, perseguia a imprensa e há outras características que podemos analisar no próximo vídeo. Então, as migrações hoje no mundo são 60 milhões de pessoas no mundo, sem pátria, em barracas acampadas em algumas regiões do mundo. A fome ainda campeia, 800 milhões de pessoas passam fome. Se eu pegar 1% da soja do mundo e fazer derivados da soja, leite, manteiga, queijo, farelo, feijão, que a soja é um feijão, é uma leguminosa, eu acabo com a fome do mundo. Mas há interesses políticos e econômicos em fomentar guerras e conflitos. Então a fome ainda é um grande problema mundial, o aquecimento global também. Além disso, temos a volta das pandemias, surgimento de novas doenças, como a AIDS, ainda não extinta, apenas a AIDS controlada, mas é perigosa, os jovens têm que se proteger usando preservativos. E a pandemia que nos atinge agora do novo coronavírus, um vírus antigo, cujo hospedeiro é o morcego. Pelo amor de Deus, não culpem o morcego, porque ele é apenas o hospedeiro e esse vírus não faz mal a ele. Sabemos que existe as zoonoses. Pombo transmite várias doenças. Todos os animais possuem problemas. No convívio humano pode gerar problemas também. Então essa pandemia vai passar, com novos remédios e vacinas que estão sendo pesquisadas, mas fica alerta para a medicina que já está muito avançada nos últimos 30 anos e que está avançando e avançará mais ainda. Então, apenas aqui fizemos uma reflexão rápida das 3 ondas que marcaram a humanidade: agricultura, indústria e informática. Aqui é o Nitroso, muito obrigado e boa sorte.